profundo amor de Cristo, vasto, imenso e sem fim, como um rio caudaloso, vem fluindo sobre mim, inundando minha vida. Tuas correntes de amor me conduzem à tua glória, ao descanso do Senhor. Ó profundo amor, tudo que eu preciso é do profundo amor de Jesus, meu Cristo. Ó profundo amor de Cristo, que inspira meu louvor, nunca acaba, nunca falha, nunca muda o seu favor. Ele guarda os seus amados, porque em sua vida deu o seu trono, intercede e vigia os que são seus. Ó profundo amor, tudo que eu preciso é do profundo amor de Jesus, meu Cristo. Ó profundo amor de Cristo, outro amor igual não há. Oceano rico em bênçãos, um refúgio a me abrigar. Ó profundo amor de Cristo, é o céu dos céus pra mim, que me leva até a glória, pois me leva até a ti. Ó profundo amor, tudo que eu preciso é do profundo amor de Jesus, meu Cristo. Ó profundo amor, tudo que eu preciso é do profundo amor de Jesus, meu Cristo.
Bom dia, irmão. Queridos visitantes, uma alegria recebê-los aqui. Também aqueles que nos assistem via internet, sejam todos bem-vindos. Estão convidados a vir presencialmente desfrutar desse benefício. Nesse momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de... Não, na carta não, né? No Evangelho segundo Mateus, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versos 51 a 52. Som. Me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, irmãos? Tá, muito bom. Mateus 13, versos 51 a 52. Lerei com a igreja e então nós procederemos com a pregação da palavra. Mateus 13, capítulo 13, versos 51, 52. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quero encaminhar a igreja nessa introdução para um texto que lemos durante a liturgia, que é João capítulo 3, dos versos 1 a 15. A guisa de introdução, como um modelo, como um exemplo claro de como o Senhor Jesus Cristo representa esse escriba, este mestre, que tira coisas novas e antigas do seu tesouro. Então, João 3, versículos 1 a 15. Não leremos todo o texto, porque já lemos durante a liturgia, apenas algumas referências. O apóstolo João, aqui neste evangelho, registra uma conversa entre Jesus e certo homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um escriba, mestre da lei. Leia o versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? O Nicodemos era um judeu, um escriba, mestre da lei, instruído nas promessas do Antigo Testamento, que aqui nós vamos chamar de coisas antigas. Este Nicodemos, que conhece o Antigo Testamento e é mestre da lei, tem um insight, vamos dizer assim. Ele reconhece, através dos sinais que Jesus realiza, que o reino de Deus está entre os homens. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos reconhece os sinais de Jesus como a chegada do reino de Deus entre os homens. É algo extraordinário, que nenhum homem comum é capaz de fazer. Então ele tem esse insight da chegada do reino. Então ele é um homem que pertence à antiga aliança, o intérprete das coisas velhas, e agora ele se depara com o novo, no caso aqui, a inauguração do reino de Deus. Ainda, Jesus responde a Nicodemos, sobre isto. Jesus ensina a Nicodemos, nesse contexto, que caso ele não se tornasse um discípulo do reino,
Se ele não nascesse de novo do Espírito, não poderia ver o reino de Deus e nem tampouco entrar no reino. Leiamos o versículo 3 a 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perceba, Nicodemos observa os sinais, compreende que o reino é chegado, algo novo está acontecendo, mas ele ainda não consegue ver com clareza. É preciso nascer de novo. Não só não consegue ver, como não consegue entrar. Leiamos o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nesta breve introdução, Jesus está, portanto, tirando do seu tesouro as coisas antigas e as coisas novas, e entregando a Nicodemos como a manifestação do reino. Diante disso, aprendemos aqui nessa história que Nicodemos não deveria apenas ver, ele tinha os sinais diante dele, mas precisava também compreender que os sinais inauguravam o reino de Deus através de Jesus Cristo. E este Jesus Cristo crucificado. Leiamos aqui a passagem, continuando no versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Não compreendes estas coisas? Então perceba que ele está neste gap, né? Entre a antiga aliança e a nova aliança. Entre as coisas antigas e as coisas novas. Ele é um mestre, mas ele ainda não é um discípulo do reino. Portanto, ele não pode ter toda a percepção que o reino oferece. Continuando. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, o que testificamos e o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então Jesus diz: olha, eu sou um discípulo do reino, eu trouxe o reino, eu sou o reino, mas vocês não creem. Continua. Se tratando das coisas terrenas, vocês não creem. Como crereis se vou falar das celestiais? Referindo-se à inauguração do reino. Continua. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Esta expressão Filho do Homem é central na teologia do reino nos evangelhos. Porque é por meio do Filho do Homem, que tem governo sobre todas as coisas, que o reino é inaugurado e virá, conforme anunciou o profeta Daniel. E ele, então, está conectando as coisas antigas com as coisas novas. Versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nunca na sua vida Nicodemos imaginou um dia ouvir uma coisa dessa. Que o Filho do Homem, das coisas antigas, que viria com poder, estava diante dele e cabia, neste novo momento, ser crucificado. E diz: e para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, Nicodemos não deveria apenas ver, precisava compreender que os sinais apontavam para a inauguração do reino de Deus. E assim, Jesus, como um bom mordomo, um bom discípulo do reino, apresentou de maneira completa que o novo chegou e o novo completa o antigo. Em outras palavras, Jesus tinha mais a oferecer do que o próprio Nicodemos, porque ele tinha coisas novas, recém-reveladas a ele. Então, este é um exemplo de dois lados. Primeiro, de Jesus, como aquele mestre que tira do seu tesouro coisas antigas e coisas novas e oferece aos demais, compartilha. E por outro lado, nós temos Nicodemos, que é alguém que está sendo iniciado nas coisas do reino de Deus. Voltemos então à parábola, por favor. Mateus capítulo 13, versículos
51 a 52. Não é um texto fácil de ser pregado, tá bom? Algumas interpretações possíveis. Eu espero que eu tenha acertado aqui, o chegado mais próximo da verdade. É um texto muito difícil mesmo. Então, os irmãos entenderam. Continuando a exposição dessas parábolas do reino, ainda há outras parábolas do reino. Falarei, por exemplo, sobre graça, arrependimento, vigilância, perdão, amor. Tudo as parábolas contêm esses ensinos. Mas hoje, então, falando sobre as parábolas do reino, o meu assunto principal é este. O discípulo do reino é capaz de compartilhá-lo com outras pessoas. Você é um discípulo do reino? Um discípulo do reino é capaz de compartilhá-lo com outras pessoas, como Jesus fez aqui com Nicodemos, tirando do baú as coisas antigas e acrescentando ou trazendo coisas novas para que toda a revelação do reino fique completa. Eu tenho brincado com os irmãos, principalmente com o João, lá no Jardim Santo André, que eu estou pregando sermões nível 2, 3. E aí ele tem que começar a estudar desde a terça, porque a dificuldade vai aumentando, né? Então, é assim, nós vamos compartilhando o reino, tirando coisas novas e velhas, a fim de que os discípulos vão tendo uma compreensão melhor do reino. Então, quais os objetivos? O primeiro objetivo, irmã, irmão, é alertar você que tem frequentado o culto, ouvido a pregação, mas não se preocupa em reter a palavra e aplicá-la. Então esse é o primeiro propósito, alertá-lo quanto a ouvir, mas não entender e não aplicar. O segundo propósito, encorajar os discípulos do reino a compartilhar essas riquezas, tirando do tesouro as coisas antigas e as coisas novas, organizando com muita sabedoria a fim de anunciar o reino de Deus. Então, aqui agora no contexto, nós falaremos sobre o versículo 51. Mateus registra a conclusão desta série de ensinos em forma de parábolas do reino de Deus proferidas por Jesus. Então, depois do sermão, ele faz a aplicação. Então, vamos dizer que o versículo 51, 52 são as aplicações. Nós aprendemos no capítulo 13 que as parábolas têm uma dupla função: ocultar e revelar. Aos de fora, as parábolas eram como enigmas incompreensíveis. Mas aos de dentro, aos discípulos, eram reveladas em particular. Por exemplo, abra a sua Bíblia, capítulo 13 de Mateus, versículo 11. Quando eles perguntaram, por que fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Então a parábola é um instrumento usado por Deus na sua providência para ocultar certas coisas aos de fora, mas Jesus revela particularmente aos seus discípulos estas verdades. Versículos 16 e 17. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, falando para os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não viram. A esta altura do ensino, no capítulo 13, versículos 51 e 52, Jesus faz uma pergunta penetrante aos seus discípulos. E esta pergunta é feita a você. Você que ouviu essas parábolas dos últimos domingos, você entendeu o que você ouviu? Esta pergunta penetrante é, então, que Jesus faz aos seus discípulos. E eles respondem, sim. Acho que Jesus deve ter feito, ufa, finalmente. Porque no Evangelho de Mateus, eles não são assim tão capazes de interpretar.
Veja 13, versículo 11, como nós lemos. Versículo 11 e 12. Mateus 3, 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é isso concedido. Então agora ele pergunta: entende? Ele diz: sim. Os discípulos, diz um teólogo, intérprete da palavra, os discípulos não são definidos por sua compreensão, mas por terem recebido revelação seguida de compreensão. Então os discípulos, eles agora dizem: entendemos. Mas antes foi um processo da graça de Deus, que lhes abriu o entendimento, lhes abriu os olhos para finalmente compreender as coisas reveladas. Diante disso, irmãos, diante desta pergunta e da resposta positiva, nós temos então a conclusão de Jesus, no versículo 52, que eu poderia resumir o ensino, o único tópico, de discípulos a mestres. Vocês entenderam? Vocês se tornaram discípulos do reino? Agora vocês mesmos têm de fazer discípulos. Vocês mesmos têm que tirar do tesouro as coisas antigas e as novas e compartilhar com os demais. O mestre da lei, aqui, a palavra, o escriba é a palavra gramafeus, que é o mestre da lei, né? Versículo 52. O gramafeu, o escriba, tornou-se discípulo do reino. E agora sua lealdade foi transformada. Ele não só aprendeu intelectualmente, mas ele compreendeu essas coisas e a sua percepção foi transformada. Todas as coisas que afetam sua vida são vistas a partir do reino de Deus. Era o que estava acontecendo com Nicodemos. Ele tinha uma compreensão, mas aquela compreensão ainda era insuficiente. Então Jesus disse: você precisa nascer de novo para poder ver e para poder experimentar com mais substância o reino dos céus. Então, vocês devem passar de discípulos a mestres. O significado da parábola é que devemos compartilhar o reino de Deus, como um pai de família hospitaleiro, que retira do seu tesouro tudo o que recebeu. Fala, mas onde é que está a palavra tesouro aí, pastor? Está ali, ó, que tira do seu depósito. A palavra depósito aqui no texto grego é tesouros, tá? Tesauros. Por que o tradutor colocou depósito? Porque esse é o sentido. Nós estávamos vindo de casa e a Elisa estava falando da sua prática, né? As mães de família, os pais de família fazem isso. Eu não, porque eu não mexo na despensa. Mas vai lá e olha a validade, você compra a nova, vem a despesa, fala, esse aqui vai para vencer, esse vem para frente. Não é assim? Para não desperdiçar. É um bom mordomo. E assim, esta é a ideia da passagem, que você saiba manusear as coisas do reino, as antigas e a nova, promovendo o reino na vida das pessoas. Você tem feito isso? Esse é o desafio. E é por isso que eu tenho pregado, escolhi falar sobre as parábolas, porque tem a ver com discipulado. Compartilhar o reino de Deus, como um pai de família hospitaleiro, compartilha os tesouros que recebeu. Então, o discípulo do reino tira do seu baú coisas novas e velhas. E vocês entenderam já que as coisas antigas são aquelas antigas promessas do Antigo Testamento, da antiga aliança. E as novas é aquilo que se concretiza em Cristo Jesus. Não é isso que Jesus está fazendo com Nicodemos? Ele tem um homem ali, está, como eu disse, naquela intersecção, no gap, que separa a antiga aliança da nova aliança e diz, olha, você conhece as coisas antigas, mas há novas. Você percebe que agora os sinais inauguram um novo momento da história e tudo que você conhecia aponta para mim. Ele não disse com todas essas palavras, mas era isso que ele se referia. Eu sou o filho do homem. E você me verá crucificado.
E se você olhar para mim e crer, você tem a vida eterna. Porque Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, há coisas antigas, boas, que não devem ser desprezadas, mas há nesta aliança uma coisa novíssima. O reino de Deus irrompeu no mundo e eu sou o Filho do Homem. Eu vim para salvar o pecador. O discípulo do reino, portanto, você e eu, temos mais coisas a oferecer do que Nicodemos. Você sabia, hein? Porque nós temos maior quantidade de revelação do que o mestre da lei mosaica. A promessa é a mesma. O que muda é o foco. O reino de Deus chegou. A salvação, o perdão dos pecados, os milagres, a sabedoria, o poder de Deus. Veja só, no capítulo 13, a partir do versículo 54. O reino se desenvolvendo através da pessoa de Cristo. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, vem tudo isso? E escandalizaram-se nele. O reino de Deus inaugurado. A promessa do reino dos céus. A chegada da salvação, do perdão dos pecados, a sabedoria, o poder, os milagres, os sinais, estão diante de Nicodemos. Estão diante de você. E o reino de Deus, então, chegado, cabe aos discípulos que compreenderam. Na verdade, que foram introduzidos no reino. Não é uma questão de compreensão, mas é uma questão de imersão. Se você não entrar, não nascer de novo, você não vai nem ver e não vai nem entrar nele. É preciso que você nasça do Espírito Santo. É preciso que Deus te dê um novo nascimento. É preciso que você enxergue a inauguração do reino através do Filho. E assim, vocês se alegrem nele. Então, algumas considerações de aplicação. Primeira coisa, irmãos, é o seguinte: a mera formalidade no ato de ouvir um sermão ou experimentar um milagre de Deus tem pouco proveito se você não entender o significado. Repito, a mera formalidade no ato de ouvir um sermão, experimentar um milagre, tem pouco proveito a menos que você entenda o significado. Quantos domingos você tem ouvido a palavra de Deus? E a pergunta que o Senhor faz é: você está entendendo? Você entende todas as coisas que vos tenho dito? Claro que este entendimento parte do princípio da revelação de Deus. Entender o que foi dito significa, é o mesmo que perguntar. Você consegue aprender a aplicação disso? Então, no final das mensagens, você pode fazer esse perguntar se o pastor não disser a aplicação. Claro que você vai ampliar. Mas Jesus está falando, vocês conseguem perceber a amplitude da doutrina do reino e da chegada dele? Como isso afeta a sua vida? Então, irmãs e irmãos, aqui está a primeira aplicação. O ouvinte da palavra de Deus deve levar consigo as sementes dos novos pensamentos. Isso que eu sugiro que vocês anotem, porque é um trabalho intelectual também. Quando você vem para o culto, você não deixa o cérebro em ponto morto e nem deixa em casa. Não deveria. Senão, se você não ouvir e levar consigo a semente, você está ouvindo em vão. Há pessoas que frequentam regularmente a igreja, mas nunca saem daqui
com uma impressão gravada em suas mentes, seus corações não são penetrados. E se perguntássemos, e eu pergunto, após ter voltado para casa, vocês almoçando domingo à mesa, o que nós aprendemos na igreja hoje? É capaz de ninguém conseguir responder. Ou um ou outro. Ou seja, está ouvindo a palavra de maneira inútil. Não dizem uma palavra, que nem a anedota, né? Da família, que a esposa era muito crente, mas o esposo estava no caminho ainda, ia para a igreja um pouco forçado. Um dia a esposa não foi para o culto à noite, e o marido foi. Chegando, a esposa ansiosa, né? Amor, o que o pastor pregou essa noite? Falou, foi sobre pecado. Ah, é? E o que ele falou? Eu acho que ele não gosta. É assim que muitas vezes nós ouvimos o sermão. Desprezando a palavra do Rei. Não sabemos agir, não sabemos falar, não sabemos nos portar. Porque vocês e eu ouvimos muito, mas quando vem aquele ponto, vocês conseguem perceber a aplicação disso? Muitos não dizem uma só palavra. Em segundo lugar, aplicando, vocês mesmos devem tirar novos tesouros do depósito para distribuir aos outros. Aqueles que se tornaram discípulos do reino dos céus aprendem e ensinam. Aprendem e ensinam. Entender nessa passagem é sinônimo de experimentar, de praticar e ensinar. Talvez você não seja um mestre da palavra, uma mestre da palavra. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. O que a Escritura está mostrando, e Jesus conduz seus discípulos nesse caminho, é de que eles também, ao serem imersos no reino, terão condições de interpretar as coisas antigas e novas e compartilhar com os de fora. Então, nesta aplicação, entender que os discípulos têm responsabilidade de evangelizar e de ensinar. Evangelizar, e discipular. Discipulado é a forma que Jesus deu à igreja para fazer avançar o seu reino. Todos temos hábitos. Um dos hábitos que eu tenho é inserir o Stefano em tudo que eu faço. Eu deixo ele fazer. Não importa o que é. Ainda que simbolicamente. E a mãe também faz isso. E uma das práticas da mãe é, quando a gente chega com a compra, ele ajuda a guardar. E aí agora ele já está fazendo quase sozinho. Bom, o que é isso? Ele aprendeu de um dia para o outro? Eu pensei, ela me falou isso, né? E eu pensei no discipulado, naquele momento. O discipulado é a forma da igreja avançar. Eu tenho insistido com vocês dessa congregação. E insistirei até o dia que eu ficar. O foco do trabalho desta igreja é discipular. É conseguir compartilhar coisas antigas e novas. A partir de uma convivência diária, simples, comum. Nos meios ordinários, em conversas. Mas nas atividades, pequenos grupos, reuniões de oração de quinta-feira, igreja no lar, nos aconselhamentos, na convivência da igreja. Queridos, eu posso pregar aos seus familiares aqui e amigos aqui do púlpito. Você traz ele para ouvir a palavra e é bom que traga. Eu posso pregar aos seus familiares e amigos.
mas só vocês conseguirão aumentar o número de discípulos. Só vocês vão conseguir aumentar o número de discípulos. Cada um de vocês, com a mentalidade de que, tendo sido introduzido no reino dos céus, imerso nele, você tem condições de tirar do seu tesouro coisas antigas e novas, apresentando a chegada do reino àqueles que convivem com você. Eu posso pregar aos seus familiares e amigos aqui do púlpito, mas só vocês vão conseguir aumentar o número de discípulos. Porque o discipulado exige, é uma obra lenta e personalizada. Discipulado é uma obra lenta e personalizada. O exemplo aí do meu filho colocando a comida na despensa aos pouquinhos. Com quem você convive no dia a dia, com paciência e esperança. Então a pergunta é, vocês compreenderam todas essas coisas? E a segunda é, imersos neste reino, feito discípulos, vocês podem então compartilhar coisas antigas, das antigas promessas e coisas novas reveladas em Cristo Jesus àqueles que te cercam, dando continuidade ao discipulado cristão. Lembrando de um modelo, como Jesus Cristo conversa com Nicodemo, apresentando para ele coisas antigas. Fala, você lembra de Moisés? Você lembra da serpente que foi colocada no poste? Você se lembra do Filho do Homem? E aí traz as coisas novas. O Filho do Homem será morto, será crucificado. Aquela serpente simboliza o Filho do Homem que veio para salvar todo aquele que nele crê. E assim, irmãos, de maneira simples, apresentando o reino, Deus fará o seu desejo. Que vocês sejam discípulos deste reino. E esses discípulos que acabamos de ler nessa parábola. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. Tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu.